Já reparou como, mesmo no meio de uma sala cheia de gente, pode sentir-te completamente invisível? Tipo, toda a gente se mexe, conversa, vive, e tu ficas ali, como se flutuasses num silêncio que nem sequer existe de verdade. Isso, amigo, é o sussurro subtil e muitas vezes calado do medo de ficar sozinho. Não chega com fanfarras nem sirenes. Entra devagarinho pelos instantes quietos, pelas pausas entre as falas, pelo riso que vai morrendo no fim do dia, pelo brilho suave do teu telemóvel quando ninguém te manda mensagem. Ainda assim, é uma das vivências mais comuns na mente humana, algo que roça quase todos os corações em algum momento da existência. O medo de estar só não se resume à ausência física de companhia. É uma corrente psicológica que corre fundo por baixo dos nossos pensamentos conscientes. Os psicólogos chamam-lhe autotofobia ou monofobia, o pavor de se isolar, de se desconectar ou mero de estar consigo mesmo. Mas este receio vai além de um rótulo. É o espelho de como os nossos cérebros estão programados para o laço social. Os humanos são, por natureza, seres gregários. A evolução moldou-nos para prosperar em grupo, para achar segurança, sentido e identidade através dos vínculos. Ficar sozinho, por isso, ativa um alarme ancestral no nosso interior, um lembrete biológico de que a separação outrora equivalia a risco. E embora o mundo tenha mudado, essa antiga rede neural não. Ela murmura baixinho, mas teimosa. Estás vulnerável, estás exposto. Não é suficiente. No entanto, eis o paradoxo. Algumas das maiores expansões, criações e perspectivas na história da humanidade surgem do isolamento. Pensa nos artistas, nos pensadores, nos exploradores, nos poetas. Todos eles tiveram instantes de solidão, frente a frente com o seu eu no silêncio. Albert Einstein disse famosamente: "Eu vivo nessa solidão que é dolorosa na juventude, mas deliciosa nos anos da maturidade." Há aqui uma tensão delicada. A mesma coisa que receamos, o sossego, o vazio, a falta de distrações, pode ser a porta de entrada para o nosso entendimento mais profundo do ser. Mas por que por vezes parece tão insuportável? Por que estar só nos faz remexer, rolar sem fim no telemóvel ou encher o silêncio com ruído inútil? A resposta não é tão linear como a solidão ou a ansiedade social. Estudos da Universidade de Chicago e da UCLA indicam que, quando as pessoas ficam sós com os seus pensamentos, elas deparam-se consigo próprias de forma mais sincera do que em qualquer contexto social. As mentes começam a lançar interrogações que costumamos ignorar. Quem sou eu de verdade? O que desejo? Estou mesmo contente? E para muitos, as respostas desassossegam. Estar sozinho não mostra só o que falta, revela a realidade, e a realidade pode aterrorizar. Agora, imagina uma pessoa sozinha numa sala silenciosa, sem música, sem telemóvel, sem companhia, só ela e os seus devaneios. Em poucos minutos, as investigações revelam que a maioria tenta distrair-se, nem que seja com tarefas ligeiramente desconfortáveis. Uns pegam no telemóvel, outros saem da sala de vez. Por quê? Porque encarar o eu cru, os pensamentos que reprimimos, os medos que ocultamos, os remorsos que adiamos, costuma ser mais árduo do que lidar com o mundo. O medo de ficar sozinho é, no fundo, o pavor de defrontar a nossa própria mente sem fugas. Mas eis a parte intrigante. Enquanto fugimos da solidão, a mente também a anseia. Há uma recompensa biológica na reflexão, uma libertação subtil de dopamina quando resolvemos um enigma internamente, quando alcançamos nitidez ou compreendemos uma emoção. Escritores, filósofos e meditadores, todos desvendarem este segredo. Estar só não é intrinsecamente sofrido. Torna-se sofrido só quando lhe resistimos, só quando nos aproximamos dele com temor, só quando confundimos o silêncio com vazio em vez de potencial. Pensa na forma como as crianças brincam sós. Quando uma criança ergue um castelo na areia ou rabisca num caderno, está apta a aprender a conviver consigo mesma. A mente vagueia, descobre e inventa sem críticas. Contudo, à medida que crescemos, as normas sociais ensinam-nos que a solidão é um fracasso, um sinal de fraqueza ou um indício de isolamento. Equiparamos o estar só a uma insuficiência social, esquecendo que algumas das ideias mais revolucionárias da história humana brotaram exatamente em momentos de recolhimento. Leonardo da Vinci, Virginia Woolf, Nikola Tesla, todos acharam clareza, inspiração e rumo quando se afastaram do zumbido constante das interações humanas.
Há também uma dimensão afetiva neste receio, profundamente humana. Tememos o abandono, tememos a rejeição, tememos que o nosso valor dependa da presença alheia. Este pavor molda relações, condutas e até carreiras. As pessoas mantêm-se em empregos que detestam, em amizades que as esgotam, em ligações que as constroem, tudo para escapar ao confronto incômodo consigo mesmas. No entanto, numa sala quieta, sós com os pensamentos, há um convite subtil para nos encontrarmos por inteiro, sem fingimentos, sem desvios. E é aqui que a psicologia se torna verdadeiramente cativante. Neurocientistas descobriram que, quando as pessoas estão sós, a rede é em modo padrão, um conjunto de interconexões. Quando ficamos sozinhos, uma rede cerebral específica, conhecida como modo padrão, desperta. Essa rede cuida da introspeção, das divagações mentais, da imaginação e até da preparação para o que está por vir. É nesses instantes que lidamos com rotinas, ponderamos decisões e surgem perspectivas frescas. Em resumo, a solidão funciona como o laboratório cerebral para o desenvolvimento pessoal. Precisamente esses episódios que nos inquietam são os que mais nos revelam sobre a nossa essência e os valores que realmente importam. Agora, vamos mergulhar num aspecto intrigante da condição humana. Muita gente confunde solidão com isolamento. A solidão é um sentimento social, uma sensação de ruptura com os outros. Já o isolamento é um estado físico, a ausência de companhia. Pode-se estar isolado e sentir uma plenitude profunda, ou rodeado de multidões e mergulhar numa solidão avassaladora. O receio do isolamento baralha frequentemente estas duas realidades. Acreditamos que, ao estarmos sós, nos falta algo vital. Mas, na verdade, o que por vezes nos escasseia é o laço conosco próprios. Então, como gerir este receio? Uma abordagem é a solidão intencional. Não se trata de fuga nem de castigo. A solidão intencional é uma opção consciente para partilhar tempo consigo, sondando ideias, sentimentos e conceitos sem interferências. Comece devagar. 5 minutos de reflexão serena, um passeio noturno sem telemóvel. Anote os seus pensamentos sem pressupostos. Com o passar do tempo, a mente passa a encarar a solidão não como perigo, mas como um bem precioso. A curiosidade suplanta o medo. A contemplação afasta a inquietação. Outra estratégia é a atenção plena, o hábito de registrar o momento atual sem críticas. A atenção plena ensina a mente que o isolamento não acarreta riscos. Os pensamentos, mesmo os mais incômodos, podem ser observados sem pavor. Ao dominar a observação em vez da reação impulsiva, a própria angústia que alimenta o receio do isolamento começa a dissipar-se. E aqui reside um paradoxo que a maioria ignora. O medo de estar sozinho é, em grande parte, um temor da morte. Fugimos do mundo interior porque ele é imenso, imprevisível e verdadeiro. Ele desnuda vulnerabilidades, questiona aspirações esquecidas e lança interrogações desconfortáveis. No entanto, é na profundidade que mora a autenticidade. Enfrentar-se com bravura, sondar sem evasões, é o portal para a inventividade, a sabedoria e a robustez. O medo do isolamento influencia também as ligações humanas. Muitos de nós iniciamos relações não por ânimo sincero, mas para fugir ao vazio. Enchermos as vidas de gente, perturbações, bulício, tudo para escapar ao silêncio. Contudo, as relações mais autênticas florescem da autocompreensão. Aquele que se confrontou, que se instalou no silêncio e sentiu o medo sem debandar, traz uma profundidade que atrai uniões genuínas. Imagine um lago. À superfície, a água pode agitar-se, ecoando cada comoção, cada ondulação do mundo exterior. Só ao mergulhar nas camadas calmas e serenas do fundo é que se avista a limpidez, os tesouros e os traçados ocultos. A solidão é esse mergulho. O medo é a agitação superficial. Apenas ao descer, descobrimos o invisível, o intocado, o autêntico, e isso leva-nos a uma verdade essencial. Estar sozinho não é algo a temer, é uma competência a fomentar. Uma mente que não suporta a própria companhia assemelha-se a um corpo incapaz de inspirar. O medo do isolamento é instintivo, mas não duradouro. É uma sombra projetada pela esquiva. Ilumine-a com o foco da atenção, da curiosidade e da autocompaixão. E a sombra recua.
De facto, investigações sobre a resiliência afetiva indicam que quem tolera a solidão tende a ser mais consciente de si, inventivo e equilibrado emocionalmente. São melhores resolutores de problemas, comunicadores mais eficazes e, paradoxalmente, mais vinculados aos demais. Pois, ao aprender a estar sozinho, aprendemos a estar plenamente presentes, vivos e fiéis a nós mesmos. Da próxima vez que sentir essa inquietude persistente ao ficar isolado, reflita nisto. O medo é palpável, sim, mas também é um mentor. Convida-o a abrandar, a inspirar, a encontrar-se sem máscaras. Pede que escute o silêncio, que contemple a mente, que encare as suas verdades. E ao fazê-lo, ao permanecer com o medo sem fugir, entra num domínio de lucidez, inventividade e autossuficiência profunda que o ruído do mundo jamais proporciona. O medo de estar sozinho não é adversário. É a bússola que o orienta para a autenticidade, é a chave para uma existência não moldada por distrações, mas por profundidade, e é nesta tensão humana subtil, entre receio e presença, que descobrimos não só o eu, mas o potencial para sabedoria, robustez e até gozo. Porque, no fim, enfrentar a solidão é confrontar a parte mais humana de nós e, por vezes com assombro, constatar que não só somos capazes de nos sustentar sós, mas de o fazer plenamente vivos. E há ainda algo de mais profundo no medo de estar sozinho. Obriga-nos a encarar a transitoriedade. O tempo flui de modo distinto quando estamos isolados. Os instantes alongam-se e dilatam-se, desvendando os padrões serenos da nas nossas vidas. O tumulto das distrações sociais esconde muitas vezes realidades profundas. Na solidão, começamos a perceber a efemeridade das vivências, das ligações humanas e até dos sentimentos. Compreendemos que cada relação, cada diálogo, cada gargalhada acaba por se dissipar. E de forma paradoxal, esta consciência pode gerar tanto receio como uma sensação de alívio simultânea. Ela recorda-nos que ninguém nem nada nos pode fixar de forma duradoura, exceto nós próprios. Reflita nisso. O pavor da solidão está frequentemente ligado ao terror de perder o apoio, a aprovação ou o afeto. No entanto, ao mergulharmos nessa solidão, revelamos uma verdade transformadora e subtil. O único suporte que perdura é aquele que cultivamos no nosso interior. A autossuficiência não implica isolamento. Significa reconhecer que o nosso valor, a sensação de segurança e a felicidade não precisam de ser emprestados da companhia alheia. Podem ser desenvolvidos de dentro para fora, de modo sereno, com paciência, como um jardim que brota no inverno. Nesse jardim interno, florescem a resiliência, a inventividade e uma presença inabalável que nenhuma influência externa consegue roubar. Curiosamente, estudos na psicologia positiva indicam que a solidão intencional pode até potenciar a empatia. Ao passarmos tempo sozinhos a observar os nossos próprios pensamentos, afetos e hábitos, ganhamos uma compreensão mais profunda das mentes alheias. Ao habituarmos-nos ao nosso desconforto, fomentamos a paciência, a tolerância e a inteligência emocional. O receio de estarmos sós, uma vez convertido em solidão consciente, transforma-se numa ponte. Uma ponte não para o isolamento, mas para ligações humanas mais autênticas e profundas. Contudo, a passagem do medo para a compreensão raramente segue um caminho reto. A maioria de nós sente ondas de inquietação na solidão. Podemos entreter-nos com rolagens infinitas nas redes, maratonas de séries ou tarefas frenéticas. Convencemo-nos de que estar sozinho é sinônimo de solidão, risco ou vazio. Mas a realidade é que o medo não é um estado fixo. Trata-se de um sinal, um indicador que aponta para chances de evolução. Quanto mais treinamos a presença conosco mesmos, sem fugas ou evasões, mais o medo perde a sua força. Torna-se um mentor, um orientador e, por fim, uma porta para o domínio de si próprio. Filósofos exploraram há séculos esta tensão entre o medo e a solidão. Sêneca, o estoico romano, escreveu profusamente sobre a relevância de nos sentirmos bem na companhia exclusiva de nós mesmos. Notou que as pessoas desperdiçam as suas existências a fugir da solidão, enchendo o tempo com barulho, desvios e relações superficiais. Porém, ao aprendermos a acolher o silêncio, ao nos reconciliarmos com as nossas mentes, conquistamos a liberdade. Liberdade da dependência, da perseguição incessante pela validação externa e da capacidade para sondar o nosso mundo interior com sinceridade e interesse.
Até a neurociência endossa esta perspectiva. Investigação demonstra que a exposição prolongada à solidão ativa zonas cerebrais ligadas à autoanálise, à resolução de problemas e à criatividade. Quem se habitua ao conforto da solidão relata maior satisfação vital, melhores escolhas e uma capacidade acrescida para resistir em tempos difíceis. O cérebro, ao que parece, premia aqueles que se encontram sem pavor, aqueles que se lançam nas águas calmas da sua própria consciência e nadam com plena consciência, em vez de fugir. Mas acolher a solidão não é simples, exige bravura, pois o medo prolifera no silêncio. Sussurra interrogações que preferimos ignorar. Sou suficiente? Importarei algum dia? E se fracassar? Ainda assim, ao responder a estas dúvidas com lentidão e serenidade, percebemos que o poder de nos sustentar, de nos consolar e de forjar sentido não reside lá fora, mas aqui dentro. Esta descoberta é revolucionária. Altera a forma como nos relacionamos com o mundo, como encaramos as parcerias e como lidamos com obstáculos. De repente, a solidão deixa de ser algo a evitar. Converte-se num refúgio. Há também uma perspectiva emocional subtil neste contexto. O medo de estarmos sós mascara frequentemente um receio da mortalidade, não de modo literal, mas no sentido da transitoriedade, do fim, da ruptura. Ao nos sentarmos em quietude, somos confrontados com a finitude da existência. Este lembrete pode despertar ansiedade, mas também convida a plena atenção no presente. Começamos a apreciar instantes que de outra forma passariam despercebidos. Desenvolver gratidão pelas experiências comuns e cotidianas que, na verdade, moldam uma vida. Na solidão, a mente atua como um microscópio, desvendando as texturas ocultas da realidade, as subtilezas do pensamento e os ritmos afetivos que tanto escapam à observação. E pensemos no papel da criatividade na solidão. Muitas das obras-primas mundiais, romances, quadros, teorias científicas, nasceram em espaços isolados, em instantes em que os seus autores se confrontavam apenas com as suas ideias. O pavor da solidão é muitas vezes um indício de que ainda não exploramos este potencial. Sinaliza que a nossa vida interior aguarda descoberta, que a criatividade bate à porta com delicadeza e precisamos de aprender a abrir sem tremor. A solidão, nesse prisma, é a tela onde a mente traça as suas criações mais genuínas. Vale também referir que o medo de estarmos sós entrelaça e interage de forma intensa com a tecnologia contemporânea. As redes sociais, as notificações incessantes e a ligação permanente proporcionam uma fuga sedutora para longe de nós mesmos. Percorremos, clicamos e deslizamos, muitas vezes de forma inconsciente, porque o silêncio incomoda, mas isto é apenas uma ilusão de proximidade. A verdadeira compreensão, a profundidade emocional autêntica e o discernimento genuíno surgem unicamente quando nos permitimos confrontar a solidão sem interferências. O desafio reside, assim, em cultivar a presença conosco próprios, mesmo com todos os meios ao nosso dispor, para nos desviar. Trata-se de um treino em disciplina, atenção plena e bravura. E eis a verdade humana essencial. O receio da solidão atua como um espelho. Reflete tudo o que ainda não encaramos, tudo o que adiamos e tudo o que deixamos por investigar. Ao acolhermos este receio, em vez de o evitarmos, avançamos para uma percepção mais profunda de quem somos, do que prezamos e do que realmente conta. A solidão transforma-se então não num vazio, mas numa mestra, torna-se uma parceira. Torna-se uma forma de observar o mundo com maior clareza, honestidade e profundidade. Então, o que podemos fazer de concreto no nosso dia a dia para converter este receio numa ferramenta de desenvolvimento? Em primeiro lugar, comece pelo simples. Reserve apenas 5 ou 10 minutos diários para estar sozinho sem distrações. Sente-se em silêncio, respire fundo e note os seus pensamentos. Em segundo, anote num diário. Colocar os pensamentos no papel ajuda a exteriorizá-los, facilitando o processamento das emoções sem nos sentirmos sobrecarregados. Em terceiro, experimente a meditação de mindfulness ou reflexões guiadas. Aprenda a observar os pensamentos sem julgar, sem pressa, sem pavor. Em quarto, cultive a expressão criativa. Desenhe, escreva, pinte ou compõe música na solidão. Estas práticas redirigem a energia do medo para a invenção. E em quinto, recorde-se de que a solidão não equivale à ausência, é presença. Presença consigo, presença na consciência, presença na vida tal como ela é.
Por fim, o medo de ficar sozinho, por mais doloroso que pareça, constitui também um convite profundo. Pede-nos para abrandar, para nos confrontarmos, para sondar o vasto mundo interior que nos é exclusivo. Lembra-nos que toda a relação, toda a conquista, toda a alegria se entrelaça intimamente com a nossa capacidade de nos sustentarmos sós, de enfrentar o silêncio, de reter a nossa atenção sem procurar refúgio. E ao aceitarmos este convite, a mente que outrora estremecia perante a ideia da solidão começa a prosperar nela. Porque, no fundo, estar sozinho não é um fracasso, não é um vazio, não é uma pena, é um trilho. Um trilho para a lucidez, a sabedoria, a criatividade e a ligação autêntica. É o espaço onde o eu se revela por completo, se escuta integralmente e se sente plenamente vivo. E quando o enfrentamos sem temor, desbloqueamos algo de imenso. A convicção de que a nossa vida, os nossos pensamentos, os nossos sonhos e a nossa essência são suficientes, plenos e intrinsecamente valiosos, sem depender da companhia constante de outrem. E talvez, nesta perspectiva, encontremos a liberdade suprema. A ousadia de nos acompanharmos a nós mesmos, a curiosidade de explorar as nossas profundezas internas e a alegria serena de descobrir que nunca estamos verdadeiramente sós. Porque o companheiro mais vital que alguma vez teremos somos nós próprios. E com essa noção surge uma possibilidade ainda mais notável. O medo que nos limitava outrora converte-se no impulsor exato do crescimento. Os momentos de quietude que nos aterrorizavam tornam-se o território onde inovamos, contemplamos e geramos. E ao abraçarmos a solidão de pleno direito, não como uma punição, mas como um dom, entramos numa existência mais rica, mais intensa e mais profundamente humana do que alguma vez sonhamos. Porque a solidão, na sua majestosa tranquilidade, não é uma maldição, não é algo a suportar, é algo a estimar. E quando o fazemos, o medo de estar sozinho desvanece. Não por completo, pois o medo faz parte da condição humana, mas o suficiente para desvendar uma vida paradoxalmente mais unida, mais significativa e mais vibrante do que jamais julgamos possível. Music.